Imagine estar cercado por uma multidão que quer matar você. Você acabou de ser espancado, você acabou de ser preso e algemado. O que você faria? Paulo estava exatamente nesta situação. Mas em vez de pensar apenas em escapar, ele enxergou naquela multidão uma oportunidade para testemunhar de Cristo. E é justamente esta coragem que vamos estudar na lição 9. Coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. E observe bem, o nosso texto, né? Ele é muito interessante, porque vamos estar falando sobre a coragem de Paulo para testemunhar. E aí está o nosso card, né? Coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. Bom, o nosso texto áureo, ele já nos traz uma coisa bem interessante, porque essa lição apresenta uma pergunta fundamental, né? O que acontece quando a nossa fidelidade a Cristo nos coloca diante da oposição? A resposta de Paulo é impressionante. A oposição não precisa interromper o testemunho. Uma crise pode se transformar em oportunidade. E aqui nós temos o nosso textuário, porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E é aqui que a gente aprende uma coisa interessante, porque você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que você ouviu e viu. O textuário apresenta Paulo como alguém chamado a testemunhar aquilo que havia visto e ouvido de Cristo. Observe que o chamado de Paulo não termina no encontro com Cristo. Ele encontra Cristo, recebe uma nova direção e passa a testemunhar. Essa é uma verdade que atravessa toda a lição. Quem foi alcançado pela graça é chamado, evidentemente, para testemunhar. E agora nós temos a nossa verdade prática, né, amados irmãos? A nossa verdade prática, ela é bem expressiva. Todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade em meio à oposição e ao sofrimento. Mas aqui existe algo importante. Testemunhar não significa que nunca enfrentaremos oposição. Pelo contrário, o próprio estudo da lição destaca que o testemunho fiel pode encontrar oposição e sofrimento. A questão não é apenas se enfrentaremos dificuldades. A questão é como vamos responder quando elas chegarem, né? Essa aqui é uma colocação extremamente importante para nós. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está em Atos, capítulo de número 21, os versos 27, 28, 30, 31, 33, 39 e 40, e o capítulo 22, do verso 1 ao 7. Bom, leitura bíblica em classe. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Mas Paulo lhe disse: Na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Varões irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom,
Que leitura maravilhosa, né? A leitura bíblica em classe. Agora vamos para a palavra-chave, né? A nossa palavra-chave é coragem. Bom, aqui a gente precisa entender um pouco, né? Em Jerusalém, o apóstolo enfrenta agressões, prisão e falsas acusações, mas transforma a adversidade em oportunidade de testemunho, revelando que a fidelidade a Cristo pode conduzir ao sofrimento sem jamais silenciar a verdade do Evangelho. Isso é muito significativo para nós que testemunhamos do amor de Jesus. Agora, os objetivos da nossa lição. Os pontos, né? O primeiro ponto, o ponto 1, é analisar a prisão de Paulo e compreender a fidelidade em meio à oposição. No nosso ponto 2, é interpretar a defesa do apóstolo e reconhecer a sabedoria do testemunho público. E no terceiro e último ponto, aplicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana. Bom, como está dividida a nossa lição, né? Isso aqui é muito significativo. No nosso primeiro tópico, nós temos a prisão de Paulo em Jerusalém. Aí você tem 3 subtópicos, que é a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo, né? A divisão do templo em Jerusalém, a interpretação das autoridades romanas. E no nosso segundo tópico, nós temos a oportunidade para testemunhar. Paulo pede licença para falar ao povo, o uso da língua hebraica para ganhar a atenção, coragem para testemunhar, né? Em meio à hostilidade. E no terceiro tópico, nós temos o poder do testemunho pessoal. A vida de Paulo antes da conversão, o encontro com Cristo no caminho de Damasco, sua missão como servo e testemunha de Cristo. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, né, que é a prisão de Paulo em Jerusalém. Vamos lá então para o nosso estudo. Bom, a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Ao ser visto no templo, Paulo foi violentamente atacado por judeus, né? Ele foi violentamente atacado por judeus da Ásia, movidos por ciúme e ódio. Eles levantaram acusações falsas, afirmando que o apóstolo ensinava contra o povo a lei e o templo, chegando a acusá-lo de ter introduzido Prófimo, um gentil, em área sagrada, algo que nunca ocorreu. A acusação era irônica, pois Paulo estava justamente em rito de purificação. A verdade, pouco importava a multidão inflamada que o arrastou para fora do templo e tentou, evidentemente, matá-lo, né? Veja, isso aqui é curioso porque depois de concluir a sua terceira viagem missionária, Paulo chega a Jerusalém, sabendo que prisões e tribulações o aguardavam, estavam aguardando ele, né? E aí isso aqui é importante. Paulo não estava caminhando para Jerusalém completamente desavisado, de forma alguma. Ele sabia que o sofrimento fazia parte do caminho que estava diante dele. E é preciso que a gente destaque que Paulo chegou a Jerusalém consciente das tribulações e, posteriormente, foi acusado, espancado e preso. Mas havia um problema. Rumores estavam circulando, e essa é a questão. E aí você vai ver o que nós temos, né? Os rumores. Esses rumores, eles eram algo que os judeus estavam trabalhando. O segundo templo possuía átrios bem definidos, que era o átrio dos gentios, aberto a todos, o átrio das mulheres, o átrio de Israel, o átrio exclusivo aos homens judeus e o átrio dos sacerdotes. Uma barreira separava os gentios das áreas internas, com avisos severos de morte aos que as transgredissem. Essa estrutura explica a gravidade da acusação contra Paulo e revela o quanto a pureza do templo despertava emoções intensas entre os judeus. Se você observar bem aqui, ó, aqui é a barreira, aqui você tem a área o átrio de Israel, o átrio dos sacerdotes, o átrio dos gentios ficava aqui, exatamente. O átrio das mulheres ficava aqui e o átrio dos gentios que era aberto, evidentemente, a todos, como você consegue ver nessa imagem aqui na tela, né? Rumores estavam, evidentemente, circulando. Esses rumores eram o terceiro aqui, a intervenção das autoridades romanas. Esses rumores era porque o apóstolo estava recebendo acusações de que Paulo ensinava os judeus a abandonar Moisés e as tradições. Olha que situação. Mas o problema estava na distorção do seu ministério. Paulo ensinava a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Mas isso não significava desprezo pela cultura judaica, de forma alguma.
Uma informação distorcida, repetida muitas vezes, pode transformar suspeita em certeza. Hum, isso aqui é terrível, né? E aí você tem a falsa acusação, né? Contra o povo, contra a lei, contra o templo, né? Aí você tem judeus vindo da Ásia, reconheceram Paulo no templo e levantaram acusações contra ele. E uma das acusações é especialmente grave, diziam que Paulo havia introduzido Trófimo, um gentio, na área proibida do templo. Mas havia um detalhe decisivo: ninguém havia visto isso acontecer. Isso aqui é interessante. Essa acusação contra Trófimo surgiu de uma inferência dos opositores. E aqui a gente precisa observar o seguinte: para entender a reação da multidão, precisamos entender a estrutura do templo. Haviam áreas destinadas, e aí a gente pode voltar um pouco aqui, né? O slide anterior, em que eu explico as áreas destinadas aos gentios e as áreas internas reservadas aos judeus, uma barreira estabelecia esse limite. Por isso, a acusação tinha enorme potencial para provocar indignação, né? E a gente precisa observar bem isso aqui, que a divisão dos átrios destaca a barreira que separava os gentios das áreas internas, né? E a gente vai trabalhando que a multidão se inflama. O slide de número 2 ele fala sobre isso. E agora acontece algo perigoso. A multidão acredita na acusação sem investigar. Paulo é arrastado para fora do templo e começa a ser agredido, né? O que acontece? A suspeita virou condenação, a condenação virou violência. E aí você tem que observar que os soldados romanos descem as escadas, né? Eles descem as escadas, mas a multidão não teria a última palavra. O tribuno romano intervém, mobiliza soldados e retira Paulo daquela situação. É o que nós temos aqui no nosso terceiro tópico. E aí nós chegamos à conclusão, né? A conclusão desse primeiro tópico, que é o seguinte: o apóstolo Paulo é preso injustamente por causa de uma conspiração, mas Deus conduz a situação. Isso é poderoso e revigorador, porque Deus está aí intervindo. Agora vamos para o nosso tópico 2, oportunidade para testemunhar. É aí que vem, né, meus amados irmãos, saber utilizar as oportunidades de forma é, proveitosa, mesmo em meio às lutas, mas será proveitosa. E aqui, meus amados, nós temos o seguinte: nós temos esse texto que ele trabalha para nós aqui, né? Mesmo algemado, e cercado por hostilidade, o que o apóstolo Paulo faz, né? Paulo demonstra equilíbrio emocional, espiritual e lucidez missionária, né? Paulo não perde a sua compostura. E em vez de se entregar ao desespero, ele pede licença ao tribuno para falar ao povo. E aqui está uma das cenas mais impressionantes da nossa lição. Por quê? Paulo acaba de ser espancado, ele está preso, a multidão ainda está hostil. E o que ele pede? Ele pede o seguinte: oh, por favor, me dê a oportunidade para eu falar, permissão para falar. É. Paulo pede permissão e licença ao tribuno e transforma a prisão em oportunidade para testemunhar. E aí o que acontece? O que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai utilizar o, é, a prisão como púlpito, né? Paulo não tinha um auditório preparado, não, de jeito nenhum. Ele não tinha uma plataforma, uma igreja, um ambiente, não. O que ele tinha? Ele tinha o quê? Um ambiente desfavorável. Ele tinha escadas, soldados, correntes e uma multidão hostil. Mas ele chegou ali um púlpito. E observem bem, é, a coragem não é imprudência. Não, de jeito nenhum. Paulo, ele foi corajoso, mas não imprudente. Por quê? Ele respeitou a autoridade, pediu autorização para falar. Coragem cristã não significa perder o domínio próprio. Jamais. E aqui vale um alerta para os nossos queridos irmãos, né? Queridos e amados irmãos, não vamos utilizar a palavra de Deus para sermos desobedientes às autoridades. Ele respeitou a autoridade e pediu autoridade de falar. Pediu autorização para falar. Coragem cristã não significa perder o domínio próprio. E é preciso que a gente destaque bem. Paulo teve prudência e teve coragem. Quando finalmente começa a falar, Paulo não começa atacando os seus acusadores. Ele os chama de irmãos e pais. Isso revela algo poderoso. Ele não permitiu que o comportamento dos seus adversários determinasse o seu próprio comportamento, de jeito nenhum. Então, aqui vale uma palavra, né? Considerando aqui essa análise, veja, ele tinha acabado de ser espancado, mas ele mantém o equilíbrio. Manter o equilíbrio no momento difícil, né?
E aí você começa a entender aqui que Paulo faz o uso da linguagem em hebraica para ganhar a atenção. Observe, né, a importância do apóstolo Paulo saber falar a língua deles. A mensagem não muda, a forma de comunicar pode mudar. Paulo passa a falar na língua compreendida pela multidão. E qual é o resultado? O resultado é imediato, a multidão fica em silêncio. Isso nos ensina sobre sensibilidade cultural. Contextualizar o evangelho não significa mudar a verdade, significa comunicar a mesma verdade de maneira que o público possa compreender. E isso é interessante. Há uma diferença, né, muito forte nisso. Nós que somos missionários, estudando missão, isso aqui, irmãos, é muito característico, isso é muito importante. Que nós entendamos. Como você reage quando é injustiçado? Talvez essa seja uma das aplicações mais fortes dessa lição. Quando alguém nos injustiça, nossa primeira reação costuma ser defender nossa imagem. Paulo tinha uma oportunidade muito maior. Em vez de falar somente sobre sua reputação, ele começou a falar sobre Cristo, né? E aí você tem o nosso terceiro tópico, que é coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Paulo começou a contar a sua história, é óbvio. Ele fala de sua origem, da sua formação e do seu zelo religioso, né? Ele havia estudado aos pés de Gamaliel e possuía uma formação profundamente respeitada. Mas todo esse conhecimento não havia produzido nele o conhecimento salvador de Cristo, né? Paulo possuía sólida formação religiosa, mas o seu zelo estava equivocado antes de conhecer a Cristo. Aí você tem de perseguidor, né? Paulo era o perseguidor. Paulo não esconde o seu passado. Ele admite que perseguiu os seguidores de Jesus até a morte. Ele não tenta maquiar a sua história, não. E exatamente por isso o seu testemunho se torna poderoso. Paulo reconheceu abertamente o seu passado de perseguição e que sua transformação evidencia a graça de Cristo. E observe bem, estamos chegando ao momento decisivo. Paulo está indo para Damasco, com cartas e autoridade para prender cristãos. Mas ao meio-dia, uma luz do céu o envolve. Ele cai por terra e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O encontro com Cristo no caminho de Damasco é apresentado como ponto decisivo da transformação de Paulo. E realmente, Paulo é transformado nesse momento em que ele está no seu pensamento sendo zeloso pela lei de Deus, né? Aí ele pergunta: Quem és, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Duas perguntas que revelam a transformação que começou naquele momento. Primeiro, quem és, Senhor? Depois, o que devo fazer, Senhor? O homem que antes dava ordens, agora está disposto a obedecer. Aleluia. E isso é interessante porque a progressão como expressão na mudança na vida de Paulo, né? De perseguidor a testemunha, né? Isso aqui é muito forte. E aí nós temos a nossa sinopse, é preso, Paulo transforma a defesa em oportunidade de testemunhar. E agora o nosso terceiro tópico, o poder do testemunho pessoal, né? Esse é o nosso terceiro tópico. A vida de Paulo antes da conversão, né? E agora entra o nosso foco, né? Vamos dizer assim, Paulo inicia o seu testemunho lembrando que era antes de encontrar a Cristo. Ele era um judeu zeloso, formado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, evidentemente, né? Judeu e formado já aos pés de um grande, vamos dizer assim, doutor da lei, né? Ele foi instruído rigorosamente na lei dos seus pais diante dos judeus, né? E ele tinha ele tinha um zelo. Só que esse zelo era equivocado, por caráter de verdadeiro conhecimento espiritual. O seu passado inclui a perseguição violenta à igreja, a quem combatia até a morte, né? Aí ele tem um encontro no caminho de Damasco, foi o que nós estávamos falando. Ele se encontra com o Senhor, né? Por meio desse encontro, o apóstolo Paulo reconhece Cristo como seu Senhor, né? A experiência transforma radicalmente a sua trajetória. Paulo deixa claro que sua conversão não foi fruto da persuasão humana, mas da intervenção soberana de Deus, né? Isso aqui é muito importante. A palavra, né, o testemunho, o caminho, o encontro com Cristo ali, faz com que o apóstolo Paulo, que antes, né, era Saulo, tivesse um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Sua missão como servo e testemunha de Jesus, de Cristo. A conversão de Paulo veio acompanhada de chamado e missão. Por meio de Ananias, homem piedoso e respeitado entre os judeus, Paulo recebe confirmação divina.
Isso aqui é interessante, né? Que Deus usa Ananias. Ananias, evidentemente, resiste, porque o histórico de Paulo não era um histórico favorável, ele era um perseguidor da igreja, e agora Ananias recebe uma direção de Deus, uma orientação de Deus, uma revelação para ir até ele falar e orar por ele para que ele seja restaurado na sua visão. Por meio de Ananias, Paulo recebe a confirmação do seu chamado. Ele deveria conhecer a vontade de Deus, ver o justo, ouvir sua voz e testemunhar. Testemunhar não seria um detalhe de sua vida, seria a missão de sua vida. E olhe bem, agora surge o ponto que provocaria novamente a multidão. Paulo conta que Cristo o enviou aos gentios. Meu Deus! Aí até esse momento a multidão estava ouvindo. Até aí. Porque no contexto em que Paulo estava, os judeus inflamados do jeito que estavam, Paulo dizer que ele foi enviado aos gentios, aí, meu irmão, é uma situação, é chamar para a briga. Quando ele menciona os gentios, a reação muda completamente. Né? E a Bíblia, aqui a nossa lição, destaca a hostilidade quando Paulo falou de sua missão aos gentios. A verdade não pode ser negociada, essa aqui que a gente precisa aprender. Paulo adaptou a linguagem, não adaptou a verdade. Essa talvez seja uma das maiores lições dessa lição, dessa aula. Paulo soube adaptar a sua comunicação. Falou de maneira adequada ao público, mas quando chegou ao conteúdo do chamado, ele não negociou. Ele não mudou a mensagem para conseguir a aprovação. Aqui está o segredo, né? E aqui está também um grande abismo para os pregadores. Estamos tentando agradar as pessoas ou sendo fiéis a Cristo? Existe uma diferença entre sabedoria e medo. Sabedoria procura comunicar melhor. Medo procura esconder aquilo que precisa ser dito. Paulo demonstrou sensibilidade, mas não permitiu que a necessidade de aprovação governasse a sua missão. E aqui é interessante. Agora, trazendo essa lição para a sua realidade, para você que está assistindo esse vídeo. Existe algum ambiente onde você deixou de falar de Cristo por medo da reação das pessoas? Existe alguma situação difícil que você está enxergando apenas como problema? Talvez seja necessário perguntar: Senhor, como posso continuar sendo fiel dentro desta circunstância? A adversidade não precisa silenciar o testemunho cristão. E aqui, desculpe, é interessante. Primeira coisa, coragem. Não fugir da missão. Segunda coisa, sabedoria. Saber como comunicar. E terceira, fidelidade. Não alterar a verdade. Paulo nos mostra que coragem não é gritar mais alto. Coragem é permanecer fiel. Sabedoria é saber como falar. E fidelidade é não abandonar a verdade para conquistar a aprovação. E aí nós estamos chegando para o nosso final, ao final da nossa lição, né? Paulo foi acusado, ele foi espancado, ele foi preso, mas continuou testemunhando, porque a sua missão era maior que a sua circunstância. E é importante que nós enfatizemos que Paulo não permitiu que acusação, violência e prisão anulassem a sua missão. Hoje acompanhamos Paulo em um dos momentos mais difíceis do seu ministério. Por quê? Porque, evidentemente, ele foi colocado à prova, né? Por quê? Nós vimos que Paulo, mesmo perseguido, mesmo espancado, a si mesmo ele testemunhou. É difícil, né? Eu não posso negar, porque cada pessoa reage de uma forma. Ele não permitiu que a injustiça produzisse vingança. E a primeira reação que nós temos é querer nos vingar. Ele não permitiu que o sofrimento produzisse silêncio. E não permitiu que a rejeição mudasse o chamado que havia recebido. O que Cristo fez em sua vida? Essa seria a pergunta para você. Talvez você pense que precisa ter uma grande história para testemunhar. Mas Paulo não apresentou sua história para exaltar Paulo. Ele apresentou sua história para mostrar o que Cristo havia feito. Seu testemunho não precisa colocar você no centro. Coloque Cristo no centro. Aleluia. Fale de Cristo. Viva para Cristo. Permaneça fiel em Cristo. E não espere que todas as circunstâncias sejam perfeitas para você testemunhar. Não, não. Paulo testemunhou quando tinha liberdade. E testemunhou quando estava preso. Que nós também aprendamos a reconhecer as oportunidades que Deus coloca diante de nós. E não deixe, né, passar essa oportunidade. Pois essa foi mais uma lição aqui no EBD na Veia. E se essa lição ajudou você,
Compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa estudar a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber as próximas aulas, porque aqui a palavra de Deus não fica apenas na cabeça, ela corre na veia. EBD na veia. Deus abençoe você e até a próxima